Capítulo 1. Homens de Atenas. Não sei quanto vos afetaram os meus acusadores. Eu, por mim, quase cheguei a esquecer-me de quem sou. Tão convincente foi o discurso deles. E, contudo, nada do que disseram é verdade. O que mais me espantou, entre o muito que inventaram, foi dizerem-vos que ficasseis de sobreaviso contra a minha habilidade no falar, de modo que eu não vos enganasse. Parece-me o cúmulo da falta de vergonha não terem pejo de ser refutados pelos meus atos, ao mostrar que, pelo contrário, não tenho jeito para falar, a não ser que chamem hábil a falar aquele que diz a verdade. Se é isso que acham, concordo que sou um orador, embora não à maneira deles estes homens, garanto-vo-lo, pouca ou nenhuma verdade disseram. Da minha boca, pelo contrário, ouvireis só a verdade. De certo que não, por Zeus, discursos aprimorados como os deles, com palavras e frases bem arranjadas. As palavras que ouvireis de mim são as que me vierem à boca, porque acredito que aquilo que digo é justo. Nenhum de vós espere outra coisa. Pois não seria próprio, homens, que com minha idade viesse junto de vós fazer discursos como fazem os garotos. Mais uma razão, atenienses, para que vos peça que me perdoeis, se me ouvirdes defender-me com as mesmas palavras que costumo usar na praça, junto dos vendedores e noutros lugares onde muitos de vós me ouvistes. Não vos espanteis, ou é a primeira vez que venho a um tribunal. Sou, por isso, estranho ao modo como aqui se fala. Mas também, se fosse estrangeiro, me havíeis de perdoar se eu falasse no dialeto em que fora criado. Peço-vos, ó, que me parece justo, que me desculpeis o meu modo de falar, por melhor ou pior que seja. E é a excelência de um juiz. Dizer a verdade é a excelência de um orador. Capítulo 2. Primeiro, homens de Atenas. É justo que me defenda de antigas acusações falsamente apresentadas contra mim por antigos acusadores, depois das novas acusações e dos novos acusadores. Pois muitos acusadores se ergueram antes contra mim, perante vós, durante muitos anos, sem nunca terem dito nada que fosse verdade. Tenho mais medo deles que dos amigos de Ânito. Estes, embora perigosos, são no menos do que aqueles, que desde crianças vos persuadiram e me acusaram sem qualquer verdade, dizendo: haver um tal Sócrates, homem sabedor, um sábio que investiga os fenômenos celestes e pesquisa tudo o que se passa debaixo da terra e faz dos argumentos fracos fortes argumentos. Estes, que me espalharam tal fama, são os meus mais perigosos acusadores, pois quem os ouve julga que aqueles que investigam estas coisas não acreditam em deuses. Além disso, esses acusadores são muitos e andam a acusar-me há muito tempo. Ainda por cima falavam-vos naquela idade em que erais crianças ou rapazes, e vos deixáveis persuadir, acusando facilmente um ausente que ninguém defendia. O que é mais absurdo em tudo isto é que nem é possível saber e dizer-lhes nos nomes, exceto o de um que é autor de comédias, e aqueles que usaram da malícia de da calúnia para dos persuadir, e os quem, persuadidos, persuadiram outros. Esses são os mais difíceis de combater. Não é possível mandá-los vir aqui. Não é possível interrogar nenhum. Só posso defender-me deles combatendo contra sombras e refutá-los sem que ninguém me responda. Considerai, portanto, que, como disse, duas espécies de acusadores se ergueram contra mim. Uns que me acusam agora, outros que me acusaram antes, de quem já falei. Consenti que eu me defenda primeiro destes últimos, pois ouvistes primeiro as acusações desses e ouvistes mais que as dos que me acusaram depois. Bem, tenho de fazer a minha defesa e tentar em pouco tempo destruir em vós a calúnia que há tanto tempo acolheis. Gostaria que assim acontecesse, se de alguma maneira fosse melhor para vós e para mim e que a defesa tivesse o êxito. Mas sei que isso é difícil e não escondo que o é. No entanto, seja o que os deuses quiserem. Devo acatar a lei e defender-me. Capítulo 3. Comecemos pelo princípio. Qual é a acusação a partir da qual se teceram as calúnias contra mim e em que Meleto fez fé para apresentar esta queixa? Que calúnias são as dos meus caluniadores? Deverei tê-las como num texto acusatório. Sócrates incorre em falta,
excedendo-se a investigar as coisas que estão debaixo da terra e no céu, e a fazer do argumento fraco o argumento forte, ensinando os outros a fazerem como ele. É qualquer coisa deste gênero. Vós próprios vistes isto na comédia de Aristófanes, um tal Sócrates a andar à volta em cena, afirmando que caminhava pelos ares, deixando correr palavreado sobre assuntos em que eu não sou nem muito, nem pouco entendido. Não falo de tal saber com desprezo. Se há alguém sabedor em tal matéria, não tenha eu que responder a uma tão grave acusação da parte de Meleto. Mas não tenho nada com isso. Dou como testemunhas muito de vós. Agradeço que aqueles que alguma vez me ouviram falar, e muito de vós sois desses. Digam AOS outros se alguma vez me ouviram falar muito ou pouco em tais coisas. Por estes sabereis como é isso, e o mais que as gentes dizem de mim. Capítulo 4. É que nada disso é o que é. E se ouvirdes de alguém que eu me dedico a educar homens e ganhar dinheiro assim, sabei também que não é verdade. Parece-me excelente que haja alguém capaz de educar homens como Górgias, de Leontinos, Pródico de CEOs ou Hípias, de Élide, se é que o são. Cada um destes, ó homens, indo de cidade em cidade, naquelas em que é permitido AOS cidadãos associarem-se livremente com quem quiserem, persuade os jovens a deixarem as suas companhias para se juntarem a eles. E estes dão-lhes dinheiro e ficam-lhes gratos. Além disso, está aqui um homem sabedor, de Paros, que julgo que reside entre nós. Sucedeu-me que, tendo eu ido ter com o homem que gastou mais dinheiro com sofistas do que qualquer outro, Calhas, filho de Hipônico, que tem 2 filhos, lhe perguntei: Calhas, se tivesses 2 potros ou 2 vitelos, poderíamos achar-lhes um tratador e pagar-lhe para que cuidasse deles e os fizesses bons e belos, de acordo com a excelência que lhes é própria. Seria um tratador de cavalos ou um camponês qualquer. Mas, uma vez que são homens, que tratador pensas arranjar-lhes? Alguém que seja entendido na excelência que é a deles como homens e cidadãos, pois creio que zelas pelo enriquecimento dos teus filhos. Há alguém ou não? Disse eu. Certamente, respondeu ele. Quem é? Perguntei eu. De onde é e por quanto me ensina? Eveno de Paros, respondeu ele, e pede 5 minas. E eu achei que Eveno era um homem feliz, se na verdade possuía essa arte e, possuindo-a, a ensinasse convenientemente. Eu próprio me enfeitaria à pavonearia se soubesse tais coisas. Mas não sei, atenienses. Capítulo 5. Mas talvez algum de vós possa pensar: afinal, Sócrates, qual é a tua ocupação? De onde vieram as calúnias contra ti? Pois, de certo, se tu nada fizesses de extravagante e não fosses diferente das outras gentes, como é que tal fama e rumor se espalhariam? Diz-me, pois, o que foi, para não precipitarmos a teu respeito. Parece-me justo que digam estas coisas. Tentarei então mostrar-vos o que foi que me granjeou a fama e a calúnia. Ouvi, pois. Talvez possa parecer a alguns que estou a brincar, mas ficai sabendo que só vos direi a verdade. Por nada, atenienses, a não ser por uma certa sabedoria, cheguei eu a alcançar essa reputação. E que sabedoria é essa? Será, talvez, a sabedoria própria de um homem. Receio bem que só dessa eu seja sabedor. Mas esses de que há pouco falava é que serão mais sábios, pois têm uma sabedoria mais que humana, ou então eu não tenho aquela de que falo, visto que não sei. E quem o afirmar mente e espalha calúnias contra mim. Da minha sabedoria, se é que é sabedoria, e de que, dou como testemunha o Deus de Delfos. Não protesteis, nem vos pareça que estou com grandes discursos, pois não direi o que afirmo, como obra minha, mas atribuo a alguém digno de respeito. Conheceis Querefonte, era meu companheiro desde jovem, bem como a maioria de vós. Foi exilado convosco, e convosco voltou. Com certeza que sabeis como era Querefonte, como era impulsivo em tudo aquilo a que se entregava. Uma vez foi a Delfos perguntar ao oráculo: peço-vos que não vos manifestais contra o que estou a dizer, homens, se havia alguém mais sábio que eu. Em resposta, retorquiu-lhe a Pítia que ninguém era mais sábio. E disto o seu irmão vos prestará testemunho,
pois o próprio morreu. Capítulo 6. Examinai então aquilo de que vos estou a falar. Estou a explicar-vos de onde me veio a má fama. Então eu, ao ouvir, isto refleti assim: que indicará o Deus e que deixar ele perceber? Se eu nem muito nem pouco reconheço ser sabedor, que poderá ele querer dizer ao afirmar que eu sou o mais sábio? Pois com certeza não mente, não tem esse direito. Durante muito tempo me debati com esta dificuldade. Que dirá o Deus? E depois de muitas e duras investigações, lancei-me a esta obra. Fui junto de um daqueles que aparentavam ser sábios, pensando que aí, ou em parte alguma, poderia contradizer a resposta do oráculo, objectando-lhe: Eis um homem mais sábio que eu. Por que disseste que era eu o mais sábio? Mas, ao examinar o homem com quem se passou isto, não preciso de o nomear, era um dos nossos estadistas, político, e conversando com ele, homens de Atenas, achei que parecia a muitos outros ser sabedor e, sobretudo, a si próprio, mas não o era. De seguida, tentei mostrar-lhe como ele desejava ser sábio, mas não era. Com isto, tornei-me detestado por muito dos presentes e, ao afastar-me dali, pensei que era por ser o mais sábio que aquele homem. Pois é possível que nenhum de nós saiba nada do que é bom e belo, mas, enquanto ele julga saber algo, eu, como nada sei, nada julgo saber. E nisto parece-me que sou um pouco mais sábio que ele, por não julgar saber as coisas que não sei. Daí, fui a outro daqueles que pareciam mais sábios que ele, e fiquei com a mesma opinião. E assim passei a ser detestado por esse e por muitos outros. Capítulo 7. Depois disto, continuei, apesar de sentir, ressentir e lamentar ser detestado, mas parecia-me ser necessário atender ao Deus, acima de tudo o mais. Tive, portanto, de continuar a investigar o que dizia o oráculo acerca de todos os que julgavam saber. E juro-vos pelo cão, homens de Atenas, pois é preciso que vos diga a verdade, que foi isto que se passou comigo enquanto investigava a serviço do Deus. Quase me pareceu que os que tinham maior reputação eram os mais carecidos. Outros, que aparentavam ser de menor valor, eram melhores homens pelo que tinham de sensatos. Mas é preciso que as minhas andanças mostrem bem que padeci tais padecimentos para que o oráculo não pudesse ser refutado. Após os homens de estado, dirigi-me aos poetas, autores de tragédias, de ditirambos e outros, esperando ser apanhado na minha maior ignorância. Pegando nos poemas deles que me pareciam ser mais bem acabados, perguntei-lhes o que poderiam dizer, a fim de aprender alguma coisa com eles. Tenho vergonha de vos dizer a verdade, atenienses, mas devo fazê-lo. Concluí que qualquer dos presentes falaria melhor que eles acerca do que eles próprios tinham feito. E foi assim que reconheci que não era por sabedoria que os poetas faziam o que faziam, mas por um dom da natureza ou por inspiração divina, como os adivinhos que sabem de oráculos também falam de muitas de belas coisas, mas nada sabem do que dizem. Eis o que se passou com os poetas, parece-me. Senti que, por causa dos poemas e doutras coisas, julgavam eles ser os mais sábios dos homens, o que não eram. Afastei-me então dali, pensando ser superior a eles, tal como pensava ser superior aos homens de estado. Capítulo 8. Para acabar, dirigi-me aos artesãos, pois tinha já compreendido não ser sabedor de coisa nenhuma, como se costuma dizer, sabendo embora que os que eu procurava eram sabedores de muitas e belas coisas. E nisto não me enganava. Eles sabiam daquilo que eu não sabia, e nisso eram mais sábios que eu. Mas, homens de Atenas, os bons artesãos pareceram-me ter uma falta, tal como os poetas. Por praticarem bem a sua arte, cada um deles julgava ser o mais sábio noutros importantes assuntos. E essa sua falta ocultava a sua sabedoria de tal modo que perguntei a mim próprio se preferia ser como sou. Nem sábio, com a sabedoria deles, nem ignorante, com a ignorância deles, nenhuma e outra coisa simultaneamente como eles são. Capítulo 9. Por causa desta investigação é que atraí tantos ódios violentos e gravosos, de que resultaram tantas calúnias, ficando eu com fama de sábio.
E isto porque os presentes julgam que eu sou sabedor das coisas sobre que costumo interrogar e refutar. Mas é possível, homens, que na realidade sábio seja o Deus, que por este oráculo indica que a sabedoria humana é coisa de pouco ou nenhum valor. E parece-me que o Deus não atribui a sabedoria a Sócrates, mas que se serve do meu nome, fazendo de mim um exemplo, como se dissesse: entre vós, homens, o mais sábio é aquele que, como Sócrates, na verdade, reconhece ser a sua sabedoria de nenhum valor. E é por isso que continuo a procurar e a examinar, de acordo com a vontade do Deus, tanto os concidadãos quanto os estrangeiros, que de algum modo eu julgue serem sabedores. E, sempre que me pareça que o não são, mostro-o, com a ajuda do Deus. Por motivo desta ocupação, não tenho tempo para os negócios da cidade que são dignos de menção, nem para os da minha casa, vivendo na maior pobreza a serviço do Deus.